Olá, então pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco, começar a trabalhar na verdade, com a ideia de framework CSS. Então basicamente o que a gente vai começar a ver, né? A gente já viu HTML e CSS, então eu estou partindo do pressuposto que vim aqui e criar um HTML, né? Criar um HTML qualquer aqui e colocar uma estilização nele é tranquilo para vocês, né? Então, sei lá, framework CSS, e se eu quiser eu largo um estilo qualquer aqui, a grosso modo eu posso dizer que o meu H1, botando qualquer coisa aqui, né? Que ele é aqui e que o font size dele é 150%. Isso aqui acho que está tranquilo para todo mundo, né? A gente cria e a hora que nós quisermos aqui, a gente pode até olhar o resultado e ver que ele ficou assim, né? Então, isso aqui é tranquilo. O que acontece? Para a gente criar uma página para ser usada comercialmente, uma página para um projeto nosso, e eu ter que fazer todo o meu desenvolvimento de cores, espaçamento e tudo mais, aparência, do zero, é algo custoso. Custoso tanto da parte do conhecimento que eu tenho que ter para fazer tudo funcionar redondinho, quanto também de além do conhecimento técnico que eu diria que é criar o estilo, usar as coisas, é também eu ter o conhecimento de dizer assim, bom, isso aqui é mais adequado. É mais adequado usar essa combinação de cores do que aquela. É mais adequado usar esse tipo de fonte do que aquele. Então, assim, existe, além do conhecimento técnico, de saber criar o estilo, de saber colocar uma margem, de saber colocar o padding no lugar certo, tudo isso, além disso tudo, tem a questão de que, pô, eu sei usar as ferramentas adequadas para fazer isso. Né? Então, esse ponto, muitas vezes, é um dificultante para o desenvolvedor. Especialmente se o perfil do cara é mais back-end do que front-end, né? Que ele está mais acostumado com a parte do código mesmo, né? Da codificação mais baixo nível. Então, assim, existem vários recursos que a gente pode usar para facilitar a nossa vida. Então, a ideia dos frameworks CSS é já vir com algo pronto para nós, algo encaminhado pelo menos, que ajude a gente a construir sites que sejam bonitos ou que sejam adequados para o que a gente quer fazer, com um esforço de programação menor. Certo? Então essa é a ideia. Porque se a gente for parar para pensar assim, hoje a gente vai criar um site. A gente tem que se preocupar com a aparência, ok. A gente tem que se preocupar com acessibilidade. A gente tem que se preocupar com responsividade. Esse site ele tem que funcionar em diversas resoluções de monitores, da mesma forma que ele tem que funcionar em tablets e ele tem que funcionar em celular de 7 polegadas, então é muitas variantes. Os frameworks CSS eles vêm para nos ajudar nisso, a nos dar um caminho, a usar um conjunto de classes, um conjunto de elementos que facilite a nossa vida na hora que a gente tem que criar o conteúdo. Então vamos começar. Vamos lá, que ele está carregando aqui para mim. Tá. Deixa eu passar aqui o slide. Então aqui eu já comentei, né? Para que usar o framework de CSS? Produtividade é mais rápido, eu não vou perder tempo reinventando a roda, né? Eu vou usar os recursos que o framework me dá. A consistência, a questão de tu ter um design que ele é todo ele conversado, né? Eu vou criar um formulário, eu vou criar uma mensagem, eu vou ter as minhas estruturas de fonte, tamanho, espaçamento, isso é pensado já previamente, né? O framework, para quem não está acostumado, já é o conjunto de funcionalidades, né? De recursos que eu uso na minha aplicação. Isso pode ser feito, o framework pode ter para a parte de back-end, de front-end, né? Então, importante deixar isso claro também. Ele é um conjunto já de funcionalidades para nós. Responsividade já comentei, compatibilidade também. E questão de documentação também,
dependendo do framework que tu pegar, ele é bem popular e tem bastante de onde buscar apoio, né? Caso de alguma dúvida. Aqui eu listei alguns dos frameworks CSS mais populares, dos que eu já trabalhei mais, o Bootstrap mesmo, e eu já trabalhei com o Materialize também. Tá? Ele virá do Material Design do Google, então ele já é um outro framework que é semelhante ao Bootstrap, eu já tive contato. Tá? Já fiz alguns sistemas com ele também, mas claro, tem outros aí. Então, isso toda hora vai se renovando também. O que eu posso dizer é que o Bootstrap ele é destes frameworks CSS, ele é o mais popular, né? É como se te falasse de streaming e pensasse na Netflix. Ele é o primeiro framework que realmente levou a difusão de utilização desse tipo de coisa em aplicações web. Então, a gente vai acabar trabalhando com ele por essa questão também. Vendo né, você já tem uma base para quando quiser migrar para outro. Então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês aqui o site do Bootstrap antes de continuar com a nossa apresentação. Aqui ele é interessante também. Está em inglês, obviamente. Não aconselho a traduzir automático, porque vai acabar traduzindo coisas que não devem. E ele tem algumas coisinhas interessantes, como aqui eu tenho um Get Starter dele que eu vou mostrar para vocês. Tá? Como é que eu posso usar esse Bootstrap? Primeira coisa, vou criar um arquivo aqui. Eu posso fazer em cima desse mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um link. Eu posso instalar ele na minha máquina, tá? Mas a gente vai trabalhar com um link externo, ok? A gente vai trabalhar com um link externo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar ele aqui, ó. Eu vou estar, na verdade, linkando um CSS de fora. Tá? E aqui eu tenho o bootstrap.min.css, que é aí o arquivinho que eu tô importando dele, tá? Independente do que eu vou... Onde é que eu estava mesmo aqui? Peraí. Independente do que eu for fazer. Tá? Então tu vai botar o bundle dele embaixo e o bootstrap dele em cima. Tá? Onde é que está aqui? Então a gente vai fazer essas duas importações para começar a brincar nele, tá? O de cima eu vou ter o meu CSS que eu utilizo e embaixo, lá no fundo, eu vou botar esse JS. Que esse JS, o Bootstrap, além de classes, né, ele vai ter algumas funçõezinhas como modal e validações, etc, que eu posso trabalhar. E aí tem apoio de JavaScript, tá? Por isso que a gente está importando um CSS e importando o JavaScript. Esse aqui é o link da versão 5.3.8. Vamos ver rodar então. Ó, para mim o que mudou? Ele aumentou a fonte, mudou a cor. Então esse aqui já é o meu framework CSS escrito no padrãozinho do Bootstrap, né? Se eu tirar isso aqui não fica igual, né? Vamos ver. Aqui. Vamos de novo. Ou só... Epa. Viram ali? Já mudou. Muda a cara. Então é isso. A primeira coisa, esse é o pontapé inicial, onde eu estou colocando o meu Bootstrap e é bem fácil, né? São dois arquivinhos e eu já tenho algumas coisas colocadas nele. Agora deixa eu começar a olhar alguns exemplos. O que é importante que você saiba? Não é necessário decorar todos os recursos que a gente vai ver aqui do Bootstrap. Eu tenho que saber qual é a classe que vai ser utilizada para determinada coisa. Não precisa. O que vocês têm que entender, a gente vai ver isso no próximo vídeo, né? Mas o que vocês têm que entender só é como ele funciona, os recursos que ele tem e como é que eu posso tirar proveito disso. Tem muita coisa aqui. Ó, tem questão de cores, como é que ele trabalha com essas questões de cores, com temas, é bem interessante. Né? O que mais que eu posso comentar antes da gente fechar aqui? Tem a tipografia, como é que trabalha com imagens, como é que trabalha com tabela.
Ó. Qual é a ideia do cara aqui, antes de a gente fechar? Só para dar um pequeno spoiler aí dos próximos... Ô, droga, ele se perdeu. Um pequeno spoiler aí dos próximos vídeos. Ele trabalha assim, ó. Ele tem as classes dele. Ó. E nessas classes dele aqui, a gente consegue determinar o estilo que vai ter a classe. Então, table, eu posso usar aqui o primary, secundário, sucesso, danger. Olha como tem opções. Ó. Então, eu posso trabalhar com diversos recursos de classe para deixar a minha tabela com a aparência que eu quiser. Ó. Então, é só conhecer as classes. Tem, como eu falei, tem que decorar? Não. Não tem que decorar. Só tem que entender, saber onde pegar. E, óbvio, saber usar as classes e compreender esse processo. Tá bem? Então, esse aqui é o primeiro vídeo. A partir do nosso próximo vídeo, a gente vai efetivamente meter a mão na massa aqui, que é botar para rodar alguns exemplinhos de Bootstrap. Tá bem? Obrigado, até o próximo.